ao canal Repartindo Pão, a mais um estudo bíblico, dando continuidade no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13 ao 16, onde as declarações de Senhor Jesus a seus discípulos, que dizem assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, mas não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus, depois de nos ensinado aqui nesse capítulo as bem-aventuranças, começa agora a exortar os seus discípulos com essas declarações, que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. E a começar pelo sal, nós conhecemos que a função do sal é dar gosto à comida, não é mesmo? Mas também a sua função é de conservar os alimentos. Mas se esse sal tiver impureza, ele perde sua qualidade, o seu valor, e a sua função fica sem condição de servir como aquele suave tempero que dá sabor aos alimentos, tornando-se insípido e por consequência é jogado fora porque não é mais útil. Então o sal ficar insípido é uma simbologia que mostra qualquer discípulo que deixa de ter as características do mestre, deixando sua dependência de Deus, sem reconhecer a sua pobreza espiritual, não exercendo mais a humildade, a mansidão, o amor. Então, que forte é essa palavra, não é mesmo? Uma outra observação os seus discípulos não fizeram nada para receber isso, né? Então isso mostra que ser sal e luz do mundo está diretamente ligado a ser discípulo de Cristo. E ser discípulo de Jesus é o suficiente para ser sal da terra e a luz desse mundo. Eu pergunto por que o Senhor Jesus nos chamou, não é verdade? A resposta foi para isso mesmo, meus amados, para fazermos a diferença nesse mundo corrompido, corrupto, vivendo a nossa vida. Tem que ser uma vida que vamos viver uma vida de santidade, alicerçada na palavra, em Cristo, por onde quer que passamos, onde nós vamos ir, através das nossas boas obras. Mas essas boas obras, ainda que pequenas, mas que vão produzir grandes resultados. No livro de Tiago, capítulo de número 2, versículo 17, diz que a fé sem as obras é morta em si mesma. Mas essas obras ou boas ações têm que vir acompanhadas do amor de Jesus. Temos que refletir em ações de graça, de fé, de misericórdia, senão o mundo fica sem graça. Note que Jesus estava falando para os seus discípulos. Perceba que as palavras não eram diretamente para aquelas pessoas que estavam no meio daquela multidão, mas sim para os seus discípulos. Ou seja, para aqueles que já haviam entregado as suas vidas a Ele, estavam decididos a caminhar com Ele. Lindo isso, né? Claro que a palavra também era para todos que um dia se tornariam futuros discípulos do Mestre. E todos, temos o dever de ser o sal da terra e a luz desse mundo. Ou seja, estamos plantados onde estamos e ali devemos fazer toda a diferença, vamos dizer assim, na medida exata, vamos dizer assim, nos propósitos de Deus. E falando em propósito de Deus, lembro de Romanos 12, 2, onde nós vamos ver aqui, que fala, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, faça a diferença por onde Deus te conduzir, pois Ele sabe para onde te levar. E lá será o melhor lugar para a sua vida e assim você será feliz. Agora vamos falar da luz do mundo. A finalidade da luz é iluminar ou revelar o caminho, as coisas, os objetos, os lugares. E sabemos que a luz que Jesus se refere aqui não é a luz física. Os discípulos não brilham e nem emitem luz no sentido de energia que as lâmpadas emitem, e que nos permitem ver nossos olhos carnais todas as coisas, mas que existem significados mais profundos para essas palavras. Jesus segue falando agora e diz que somos a luz do mundo. Se Ele é a luz do mundo, como vimos no estudo anterior, onde aquele povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou, Quem que eles viam? Eles viam Cristo sendo essa luz.
E ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E nós, como discípulos, devemos seguir os seus passos da mesma maneira. As nossas vidas, né, devem iluminar a todos à nossa volta. E isso só será possível através do Espírito Santo de Deus que está sobre a nossa vida. E desta maneira, dessa mesma forma, seus discípulos poderão refletir o caráter de Cristo. Ou seja, exercendo uma boa influência através das boas obras na sociedade, apoiando, consolando a todos os necessitados. Vamos ler novamente o versículo de número 16, que diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. As palavras de Jesus: vós sois a luz do mundo, né? Elas nos ensinam que na vida de um cristão há algo muito exclusivo e indispensável para o mundo. E ao proferir essas palavras, ele não se dirigia a outras pessoas, mas a seus discípulos. Vejam o compromisso que temos com essas declarações. O mestre conta com seus discípulos para fazer a diferença. E o que distingue os cristãos do restante do mundo não é a sua posição social, a sua inteligência, o seu carisma ou qualquer força, mas sim o caráter de cada um. Ou seja, o que nos distingue deste mundo é o caráter de Cristo presente na vida de cada um que foi regenerado por Ele. Quer dizer, somente aquela pessoa que já passou pela experiência do novo nascimento tem em si mesmo a vida de Cristo. E isso faz a diferença entre as demais pessoas. Então, somente através da vida de Cristo em nós é que vamos nos tornar aptos a sermos humildes, misericordiosos, mansos, pacificadores e muitos outros atributos, não é mesmo? Pois são essas características que são de Jesus, são dele, e elas é que irão brilhar no mundo através de nós. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, mas também Jesus disse: eu sou a luz do mundo, em João 8,12. E essas duas afirmações precisam ser consideradas juntamente, pois só vamos refletir essa luz se estivermos em comunhão com aquele que é a luz. Tem uma descrição muito linda em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2, onde nós conseguimos ver, né, e refletir que Deus fala que no princípio da criação de todas as coisas, Deus fala assim, vou abrir aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ou seja, Jesus está falando, antes da regeneração do homem, nós éramos dessa forma, sem forma e vazio, escuro. E o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Queridos, todos os dias precisamos receber a luz de Cristo em nosso coração através do seu Santo Espírito. E Deus, antes mesmo de ser a luz do mundo, Deus sabia disso. O apóstolo Paulo também, cheio do Espírito Santo, na carta aos Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 6, ele diz que nosso homem diz assim, sabendo que o vosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Olha que lindo isso, né? Então, meus amados, no próximo estudo vamos aprender mais desse capítulo, na continuação do capítulo 5, vamos ver a partir do versículo 17, onde nós vamos ver que Cristo disse que não veio destruir a lei e os profetas, mas cumprir. Então continue nos assistindo, nos acompanhando, e até o próximo estudo. Deus abençoe e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.